Boa noite. Hoje é um dia importante para o Brasil Paralelo. Se você já nos acompanha, sabe que somos uma iniciativa que se dedica ao esclarecimento de ideias e ao amadurecimento do debate na sociedade. E 2018, sem dúvidas, será um ano de muito debate. Antes de iniciarmos, eu quero reforçar o nosso compromisso com você. A mudança do imaginário popular brasileiro já começou na internet e, graças ao apoio dos nossos membros, está chegando nas escolas. E aí pessoal, tudo bem? A gente está aqui na página para anunciar com muito orgulho que pela primeira vez o Brasil Paralelo está dentro do colégio. Nós saímos do ambiente virtual e estamos dentro da sala de aula distribuindo o nosso conteúdo. Pessoal, esse é um passo muito importante, o primeiro de muitos que a gente quer dar nesse sentido. A gente veio aqui no Colégio Estadual República Argentina para fazer uma dinâmica com os alunos, levar lições de empreendedorismo, lições de livre iniciativa e no final a gente vai distribuir gratuitamente para todo mundo que participar o acesso a todo o conteúdo do Brasil Paralelo, para eles também terem acesso a isso, porque é muito importante a gente também sair do ambiente virtual e só as pessoas que já estão acostumadas com esse conteúdo, não, levar para outras pessoas para fora e tá aí quebrando novas barreiras. É por isso que a gente está aqui hoje. Valeu! Disrupção. O que é disrupção? Interrupção do curso normal de um processo. Interrupção do curso normal de um processo. Eu tenho certeza que tem duas pessoas aqui, cada uma delas tem um talento, cada uma delas tem um negócio que é bom, e se juntar, se complementa e faz alguma coisa melhor do que os outros estão fazendo na rua. O cara que consegue buscar o sucesso é o cara que consegue identificar onde é que tem um grande problema que ele pode resolver. Se tu tá trabalhando para alguém em algum momento da vida, tu não tá trabalhando pro cara, tu tá trabalhando para ti. Tu tá trabalhando para conseguir ali uma brecha, para aprender alguma coisa, para juntar um dinheirinho, para fazer qualquer coisa que seja importante naquele momento da tua vida. Porque se tu trabalha para ti mesmo, cara, o que vai fazer? O que é desistir? O que significa desistir? Tu chegar em casa e dizer, não vou fazer mais? E aí amanhã, velho? Como é que tu vai desistir? E amanhã, e depois de amanhã, e semana que vem, mês que vem, depois, o que tu vai fazer? Não tem como desistir. Vai ter um tempo para vocês se organizarem em cada grupo, vocês vão pensar em como vocês vão fazer para montar a torre mais alta, usando a massa, o durex, o marshmallow que vocês tiverem à disposição. Vocês vão ver como é que vocês vão resolver isso. Eu não vi ninguém me perguntar sobre o tempo. Quando acabou o tempo, ninguém tinha terminado. Ninguém me perguntar quanto tempo falta, quanto tempo tem, etc. Tem muita gente que saiu pegando as massas e colando as coisas e não organizou uma estratégia antes. Vocês são um grupo para isso, para cada um dar a sua ideia. Como é que vocês acham que a gente pode fazer? Como é que a gente pode trabalhar em equipe do jeito melhor? A gente gosta mais de celular do que de dar certo. A gente gosta mais de dormir do que de dar certo. A gente gosta mais de deixar para amanhã do que de dar certo. É só real. Eu tenho de sabor. A gente aqui teve a oportunidade de fazer um teste. Vocês já viram como é que funciona, já viram qual o caminho que dá para fazer, qual o caminho que não dá. A ideia dessa dinâmica é a gente simular como é que vai funcionar lá fora quando a gente quiser ter um negócio, quando a gente quiser ter um grupo. Aí o guru, quando ele não aguentava mais, tirou ele lá de baixo. Olhou pra ele e falou assim, ó. O cara falou assim, o que tu pensou quando tava lá embaixo? Ele nada, queria sair de lá. Ele falou assim, quando tu quiser ter sucesso, tanto quanto tu queria respirar embaixo da água, ok. Aí a gente vai conversar de novo. Quebrou o negócio, eles não desistiram, montaram de novo e ainda assim tiveram a torre mais alta do que o grupo. Pra gente, assim, tipo, escola pública, a gente sempre ouve, assim, que a gente vai conseguir até certo ponto. Daí é muito difícil pra gente conseguir. Mas a gente vai acreditar em nós mesmos, a gente vai que a gente quer, ter a garra, ter o foco, a gente consegue. Sabe? Eu comecei a pensar no que eu queria e eu vi que há muito tempo atrás eu pensava em 1000 coisas que hoje não tem nada a ver comigo, que eram exatamente por um padrão. Hoje eu tenho na vontade de trabalhar com coisas totalmente diferentes, coisas que vão me fazer bem, coisas que eu quero pra mim. Obrigado pela confiança e pelo investimento em nosso trabalho. Continuaremos contando com seu apoio. Lembrando que o Brasil Paralelo não recebe e nunca receberá dinheiro público. Somos uma iniciativa 100% privada e que só é possível porque milhares de pessoas que estão preocupadas com a sua independência de pensamento, preocupadas com o futuro do nosso país, estão se tornando membros e adquirindo nosso conteúdo completo. E se você ainda não é membro, eu tenho um comunicado importante. A gravação desse webinário ficará disponível somente para membros do Brasil Paralelo após o final dessa transmissão. A boa notícia é que o valor para tornar-se membro e ter acesso a todos os conteúdos estendidos está com 15% de desconto. Mas um aviso, esse desconto vai só até as próximas 24 horas, então aproveite. Vamos iniciar o nosso debate de hoje. Os convidados dessa noite falarão sobre os bastidores do mundo. Globalismo, globalização,
a gente trouxe aqui 2 especialistas e vamos ver o que eles têm a dizer sobre esse assunto. Boa noite, sejam bem-vindos ao webinário do Brasil Paralelo. E hoje falaremos sobre o assunto que é os bastidores do mundo. Falaremos sobre globalismo. E hoje temos a honra de receber, com muita alegria, esses grandes nomes da intelectualidade brasileira, que é o professor Olavo de Carvalho e o professor Paulo Roberto de Almeida. Olavo de Carvalho é filósofo e jornalista, foi premiado no Egito e na Arábia Saudita por ter uma obra inédita da biografia de Maomé pela Embaixada da Espanha, nos seus ensaios sobre o filósofo Ortega Garcés. Recebeu distinção honorífica na Ordem Nacional do Mérito da Romênia e é apontado como o pai da nova direita no Brasil. Com mais de 50 livros publicados, foi best-seller em 2014, quando vendeu mais de 300 mil exemplares do título O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Idiota. Após ter recebido visto americano por habilidades extraordinárias, mora na Virgínia, onde leciona na sua escola online de filosofia. Olavo de Carvalho, seja bem-vindo. É um prazer estar aqui com vocês. Do outro lado, temos o professor Paulo Roberto de Almeida, doutor em Ciências Sociais, mestre em Planejamento Econômico e Economia Internacional. Formou-se em Ciências Sociais pela Universidade de Bruxelas, diplomata de carreira desde 1977. Exerceu diversos cargos na Secretaria do Estado de Relações Exteriores em embaixadas e delegações do Brasil no exterior. Publicou mais de uma dezena de livros individuais, organizou diversas outras obras, participou de dezenas de livros coletivos e assinou centenas de artigos em revistas especializadas. Paulo Roberto de Almeida, seja bem-vindo. Muito obrigado, é um prazer estar aqui. Gostaria apenas de acrescentar que eu não me considero nem de direita nem de esquerda, eu sou apenas um racionalista ou um liberal que tenta me ater a preceitos empíricos, ou seja, pesquisa fundamentada em dados reais e, a partir daí, expor as melhores políticas públicas para o Brasil. Perfeito. Vamos iniciando, então, com o nosso debate. E, para começar, a gente vai começar com uma questão que gera muita dúvida. Lembrando que o objetivo aqui é a gente esclarecer as pessoas, principalmente as pessoas que são leigas em relação a esse assunto da globalização, que tem sido muito falada. E para iniciar, um termo que muitas pessoas acabam gerando alguma confusão, eu queria começar com o professor Olavo. Qual a diferença de globalismo e globalização? Bom, aí nós precisamos recordar um livro clássico, que é Mainsprings of Civilization, do Huntington, não Samuel Huntington, mas eu acho que o avô dele, Ellsworth Huntington, onde ele assinala algumas poucas constantes na história humana, e 2 delas são, primeiro, o crescimento populacional, que ele nunca parou de crescer, e segundo, a aproximação e esses processos, vamos dizer, de incorporação e de absorção de grupamentos menores e maiores. Então, esse seria o primeiro sentido da palavra globalização. À medida que a população cresce, se expande, as comunidades políticas, elas também crescem. O segundo ponto aí é a noção, vamos dizer, de império, que perpassa também toda a história humana, como eu assinalei no meu livro Jardim das Aflições, que é em grande parte o estudo sobre a ideia de império. Você vê que nos últimos 2.000 anos, 2.000 anos e tanto, uma constante obsessão na história ocidental é a formação dos impérios. Os impérios se fazem sempre com ambições globais, chegam até um certo ponto e depois se desfazem. Todos eles baseados, inspirados de algum modo no modelo do Império Romano, que foi um grande empreendimento globalista também. Agora, no sentido corrente, nós falamos mais em globalismo e não apenas em globalização, ou seja, nós passamos de um processo histórico mais ou menos natural e constante para um plano determinado. Esse plano surge, até onde se sabe, com Cecil Rhodes, o fundador da Rodésia, atual Zimbábue, que pensava já a ideia de um governo global, e um dos meios que ele inventou para realizar isso
era formar jovens intelectuais capacitados a desenvolver esse plano, produzir diagnósticos, etc, etc. Essa ideia inicial do Cecil Rhodes, ela foi se ampliando, e eu acredito que ela conquistou assim, praticamente todas as megafortunas do globo. Se você acompanha as reuniões do grupo Bilderberg, você vai ver que todos ali estão mais ou menos de acordo com a ideia de uma política centralizada, global, dentro da ideia geral de uma sociedade administrada. E esse é o ponto. Você vê no Brasil, praticamente não há lei que seja votada no nosso parlamento que não venha, de algum modo, pronto de centrais globalistas. Ou vem diretamente da ONU, ou vem dessas grandes fundações que promovem esta onda globalista. Mas também não podemos esquecer que isso não acontece só no Ocidente. O Islã, quando ele já nasce com a ambição global. A ideia de tornar o mundo um imenso califado, ou seja, unificar o mundo sob a bandeira do Islã. Esse é um plano constante, isso aí tem mais de 1000 anos. E, por fim, nós temos, vamos dizer, o movimento comunista surge com ambições globais. O próprio lema, trabalhadores de todo mundo unidos, né? Já mostra essa ambição globalista do movimento comunista. É uma constante também. Se bem que, às vezes, esse programa globalista se expõe de maneira explícita, às vezes, dialeticamente, usando o contrário, usando movimentos nacionalistas. Quando se trata de você minar, por exemplo, um determinado poder imperial para facilitar o avanço comunista, os comunistas adotam, às vezes, um discurso nacionalista, localista, patriótico, mas isso é um movimento dialético, isso ainda está dentro do projeto global. De modo que nós temos hoje esses 3 grandes projetos globalistas. O primeiro, centralismo, pode ser simbolizado pelo grupo Bilderberg, o segundo, pelo movimento comunista, que não terminou, ele passa por metamorfose, hoje está muito esquisito, mas ainda é o mesmo movimento e com as mesmas pessoas. E terceiro, o projeto islâmico de expansão mundial, que hoje está alcançando um sucesso extraordinário através, vamos dizer, da imigração maciça, da imigração forçada. Claro que esses 3 globalismos, eles atuam de maneira completamente diferente, com estratégias muito diferentes e, às vezes, até incomunicáveis, ao ponto de os intelectuais, que representam um deles, não perceber, às vezes, a existência do outro. No Ocidente, muito se discute essa questão da imigração, mas a gente vê que quase todos os formadores de opinião que se manifestam a esse respeito, seja contra ou a favor da imigração em massa, eles desconhecem a bibliografia islâmica a respeito, não têm ideia de que o Islã é um plano de governo global. Eles desconhecem isso completamente. Sem esse fator, então você está vendo o efeito, mas você não está vendo o agente, a identidade do agente, né, por trás disso. De modo que essa situação, nós temos esses 3 grandes globalismos. O globalismo comunista está passando por mutações extraordinárias, muito rápidas, sobretudo desde maio de 68, onde a antiga estratégia marxista-leninista foi trocada por o que nós podemos chamar de ideologia diversitária, quer dizer, já não se fala do proletariado, mas fala das minorias. Essas minorias também, elas não se definem de uma maneira simétrica, podem ser minorias étnicas, minorias sexuais, minorias regionais, até minorias imaginárias. E isso tudo, evidentemente, complica muito o panorama e dificulta a comparação dos 3 globalismos. Acho que é isso, por enquanto. Passo a palavra agora, então, ao professor Paulo Roberto de Almeida. A diferença, então, de globalismo e globalização. Muito bem, muito obrigado. Eu vou começar distinguindo conceitualmente, historicamente, ambos os termos ou ambos os conceitos, não é? A globalização é um fenômeno bastante conhecido por sociólogos, economistas, historiadores. Ela é praticamente secular, ou mesmo milenar, não é? Ela se acelerou em diversas ondas, desde os grandes descobrimentos
as aventuras marítimas do início do século XVI e veio se firmando desde então em ondas sucessivas. Primeiro tivemos os pactos coloniais, que reduziram os países a colônias das potências imperiais existentes na Europa Ocidental no início do século XVI. Depois tivemos guerras, conflitos globais, digamos assim. Uma segunda onda de globalização, a da Belle Époque, foi interrompida pela Primeira Guerra Mundial. Tivemos 70 anos de socialismo, ou seja, de contestação à integração econômica mundial sob o prisma das economias de mercado. E desde o final do socialismo, digamos, a partir do início dos anos 90, nós temos uma terceira onda de globalização, que não é necessariamente uniforme, porque ainda temos autocracias, ainda temos países periféricos ou semidependentes, mas temos, de toda forma, uma ausência, digamos, de contestação filosófica à economia de mercado, pelo menos no plano dos conceitos. Mesmo a China, teoricamente comunista ou socialista ainda, ela adere plenamente, e talvez até mais do que o Brasil, aos princípios das economias de mercado, não é? Mais do que certas economias supostamente capitalistas, como o Brasil, que são claramente intervencionistas, não é? Mas, enfim, nós temos, então, um processo impessoal, que é o da globalização. Ele é objetivo, ele é independente de outras forças políticas e sociais, pois a globalização ela é conduzida ao nível essencialmente micro, ou seja, por iniciativa de indivíduos e empresas, inventores, inovadores, empresários, aventureiros, missionários, intelectuais ou quaisquer outros atores de quaisquer países e de origens sociais muito diferentes. Esses indivíduos, essas empresas, transcendem as suas circunstâncias locais ou nacionais para projetar-se além fronteiras, mundialmente ou até universalmente, graças aos próprios instrumentos, processos e mecanismos criados, deliberadamente ou não, pela globalização, ou seja, os meios de comunicação, de informação, que ultrapassam hoje as barreiras nacionais, os limites fronteiriços, e eles são feitos basicamente por indivíduos privados, ou seja, inventores, inovadores, ou até entidades institucionais com objetivos universalistas, não é? Empresas multinacionais ou mesmo nacionais que transmitem, transferem, vendem, oferecem os mais diferentes tipos de bens e serviços, mas, sobretudo, oferecem ideias junto com esses bens e serviços, conceitos, propostas, para uma maior integração entre as pessoas, entre as empresas, entre as instituições públicas e privadas. Essa é a globalização. Já o globalismo eu vejo como um conceito novo, que foi criado com motivações deliberadamente políticas para caracterizar, seja um movimento ou um processo, equivalente, de certa forma, aos outros ismos que existem no cenário intelectual ou conceitual do mundo moderno. Por exemplo, o socialismo, o feminismo, o altermundialismo, o nacionalismo, quem sabe até o próprio capitalismo, ainda que o capitalismo seja também um fenômeno econômico-social totalmente objetivo, impessoal, incontrolável, correspondendo apenas a uma determinada forma de organização das forças produtivas, baseado em empresas privadas, produzindo bens e serviços para mercados de massa, e também baseado em relações de produção, baseadas no trabalho assalariado e no contratualismo direto entre os trabalhadores e os empresários. Como é que eu vejo o globalismo nessa diferenciação? Eu vejo como uma tentativa de algumas forças conservadoras ou de direita para rejeitar a sensação de perda de soberania nacional que é feita em prol da globalização. A globalização significa essa perda de soberania total sobre os mecanismos econômicos, sociais, de transmissão de ideias, de intercâmbio entre pessoas, porque ela é um fenômeno que passa independentemente da vontade ou do desejo dos governos nacionais ou dos estados, não é? E justamente o globalismo, ele se identifica a um conceito como se estivesse havendo uma conspiração de forças globalizantes, não é? De forças globalizadoras, para reduzir a soberania dos estados em favor de um fantasmagórico governo mundial. Eu não vejo esse governo mundial surgindo, vou elaborar mais a respeito disso, mas eu não hesito, digamos, em classificar essa concepção que eu vejo estreita de alguns dos efeitos da globalização
na categoria de manifestações um pouco paranoicas, derivadas de um certo nacionalismo estreito, de um soberanismo introvertido e de uma atitude defensiva em relação aos avanços diretos e indiretos da globalização, que são, para mim, inevitáveis e positivos, como, aliás, a própria perda de soberania dos Estados nacionais sobre partes importantes de políticas públicas, eu considero ser uma tendência favorável à racionalidade econômica e ao bem-estar de sociedades nacionais. O iluminismo de origem europeia, digamos, de origem ocidental, propaga no mundo os valores e princípios das democracias, dos direitos humanos, de determinados valores que estão muito identificados com o cristianismo, com as tradições ocidentais, mas que hoje praticamente se tornaram universais. A esquerda política, num certo sentido, também atua contra a globalização, como a gente viu no caso de diversos partidos europeus, na rejeição de projetos comunitários, aliás, na França, partilhado tanto pela extrema-direita quanto pela extrema-esquerda, não é? Ou que são contra, igualmente, tanto na esquerda como na direita, contra os acordos regionais ou plurilaterais de abertura econômica e de liberalização comercial na Europa ou com outros continentes. Na América Latina, diferentes componentes da esquerda tendem a rejeitar os acordos de livre comércio em favor de projetos mercantilistas, estatistas, intervencionistas, colocados sob o estrito controle das burocracias nacionais, como é o caso, por exemplo, dos países bolivarianos, não é? Em resumo, e termino aqui, eu vejo muitas diferenças e total dissociação de objetivos entre um processo objetivo como a globalização e, por outro lado, uma construção política de caráter restritivo, como esse conceito de globalismo, que de fato se opõe à globalização, por considerá-la como negativa ou restritiva das soberanias nacionais. O que eu reputo como positivo, as maiores violações dos direitos humanos, da expressão democrática, se dá no âmbito intranacional, por governos autocráticos. Então, a globalização tem o sentido de propagar valores que eu considero universais. Obrigado. Professor Olavo, eu gostaria de fazer algum comentário, algum adendo? A existência de um plano de governo global, ou de administração global, ela é um fato, não vejo como contestá-la. Tá certo? Classificar o discurso que fala do globalismo como se fosse uma paranoia é, para mim, uma estupidez fora do comum. É algo absolutamente inadmissível de um ponto de vista científico. Quer dizer, a coisa está tão bem documentada que não vejo como negar. A pessoa pode não gostar disso aí. Por exemplo, se ele tem simpatia pela ideia global iluminista, vamos dizer, de criar um mundo administrado onde tudo funcione pela racionalidade econômica, isso é a própria ideologia globalista. Tá certo? E ou nós vamos estudar os fatos, ou nós vamos partir para um discurso ideológico e dizer que ideológico é o oposto. Né? Então, um problema que aparece aí é o seguinte: a partir de 1968, com a adoção pela esquerda desse discurso diversitário, aconteceu que a esquerda acabou sendo absorvida no globalismo. As resistências da esquerda ao globalismo são mínimas, são ínfimas. Em geral, quem resiste ao globalismo é pessoal de direita, nacionalista, tradicionalista, etc, etc. Agora, acontece o seguinte, que se você destrói as culturas nacionais, e a destruição dessas culturas é hoje um fato óbvio, tá certo? Não há nem como negar, tá certo? O que acontece? Você dissolve também as identidades individuais. Identidades individuais se constroem sobre uma base cultural e histórica, formada em língua, religião, valores, etc, etc. Se você anula tudo isso aí, todo esse apego das pessoas ao seu passado histórico, à sua tradição, seus hábitos, costumes, valores, língua, etc, etc, e cria apenas uma administração global, onde tudo é decidido pelo critério econômico, acontece o seguinte: a economia passa a ser o único fator regulador da sociedade, acima da cultura, da religião, dos valores, dos hábitos, etc, etc, etc. Ora, isso é altamente inconveniente para todas as megafortunas mundiais. Então, acontece que, na medida em que a esquerda mundial hoje luta pela imigração, pelo negócio das minorias, etc, etc, ela está servindo ao projeto globalista, sabendo ou não. Tá certo? Então,
este fenômeno que nós estamos vendo hoje de uma esquerda elitista. A esquerda é sempre a favor de projetos que vêm da elite, e de uma elite internacional, opondo-se, vamos dizer, à maioria popular. Você tem uma esquerda elitista e uma direita populista. Este é outro fato também que está acontecendo diante do nosso nariz, e não temos como negar. Não é isso? Então, de fato, globalização, como disse o Paulo Roberto Almeida, é um processo normal. Isso acontece desde que o mundo é mundo, desde o início. É o que está no livro do Huntington, né? Mas que existe um projeto globalista. Ora, é só ler o livro do Carroll Quigley, Tragedy and Hope, está tudo explicado lá. Ou acompanhar as reuniões do Grupo Bilderberg, o livro do Daniel Stulhinson, que o Grupo Bilderberg, não há como negar isso aí. Quer dizer, você esconder o processo, esconder que é um processo político, tá certo? De inspiração, de fato, iluminista, racionalista, ou seja lá o que for, né? E que isso está sendo aplicado, é só você ver a simultaneidade com que as leis são promulgadas no mundo inteiro. Onde vem? Por aqui vota-se uma lei, sei lá, contra você dizer certas palavras, ou olhar certas pessoas, etc. Isso é aplicado desde da Conchinchina até o Paraguai. É simultâneo. Ora, se não existe uma força política internacional sustentando isso, isso é impossível. Nós vamos partir aqui para evitar de cair na chamada teoria da conspiração, nós vamos cair na teoria das meras coincidências. Tudo acontece porque sim, ninguém faz nada, ninguém toma decisão, o que é uma coisa inteiramente absurda. Não faz o menor sentido. Vamos lá. Obrigado, professor Olavo. Bom, já iniciamos aí com um bom debate. Vamos prosseguindo para a próxima pergunta, agora iniciando pelo professor Paulo Roberto de Almeida. De onde vem essa ideia de globalismo e qual é a origem dessa pauta? Por que a gente está falando disso, afinal de contas? Muito bem. Eu já considerei o globalismo uma construção relativamente artificial, de certo modo, atendendo a objetivos políticos. Ela tende, essa conceituação de globalismo, a restringir, a constranger, a fazer retroceder a globalização, que eu considero um processo positivo para a humanidade. O globalismo tende a considerar a globalização um processo que atua contra os interesses dos Estados nacionais, em favor de uma entidade que eu considero totalmente fantasmagórica, que seria esse governo mundial. Algo que é totalmente impossível de ser instituído. Uma vez que nós vivemos, desde Westfália, pelo menos, no século XVII, e pelos próximos séculos, até onde a vista alcança, a gente vive sob o domínio dos Estados nacionais, independentes e soberanos. Essa realidade não vai se extinguir rapidamente, nem no futuro previsível. A Carta da ONU, que começa falando nós, os povos das Nações Unidas, para por aí mesmo, nesse prólogo, e todo o resto se destina a Estados-membros. Ou seja, estamos falando de uma organização internacional que se refere a Estados-membros e que não tem independência própria para implementar nenhum governo mundial. Ela depende para qualquer resolução que ela aprove, depende do consenso da maioria dos seus membros ou do não veto dos países membros do Conselho de Segurança, né? Então, esse nacionalismo estreito, essa afirmação mesquinha de interesses nacionais, essa defesa exacerbada de uma concepção estreita desses interesses ou sua projeção exterior, foram e são responsáveis ainda hoje pela maior parte das guerras e dos conflitos militares e até pela repressão das liberdades democratas. Foi em nome do nacionalismo, do expansionismo, do militarismo, tivemos 2 grandes conflitos globais no século XX, como tivemos grandes conflitos interestatais no século XIX, né? As ideias de liberdade, de defesa dos direitos humanos, de afirmação irrestrita de valores e princípios democráticos são as ideias universais, concebidas e implementadas, talvez, no Ocidente, mas elas servem para a defesa dos indivíduos, dos direitos democráticos, das liberdades pessoais, tanto a liberdade de religião, de expressão, de associação, das iniciativas individuais, contra os Estados, contra as tiranias, contra os governos arbitrários, prepotentes, concentradores de poder. Eu vejo a globalização justamente como um processo criado e desenvolvido ao nível micro, ou seja, por indivíduos e empresas, ao passo que as forças
da antiglobalização são geralmente de nível macro, ou até de caráter intergovernamental. São essas forças, estados nacionais e até algumas organizações internacionais que atuam para frear, barrar a globalização, enquanto que os indivíduos, pela sua iniciativa pessoal, eles transcendem essas barreiras para se projetar universalmente pelos mecanismos da globalização. Nós só estamos conectados agora, falando entre 3 locais diferentes, graças aos instrumentos de globalização, que não devem nada a companhias de Estado, eles devem tudo a iniciativas individuais, a empresas, a indivíduos, que nos propiciam as ferramentas pelas quais nós nos comunicamos. E é isso que está libertando povos em vários lugares. A revolta no socialismo, digamos, a Primavera Árabe, todos são resultados da globalização, foram conduzidos por indivíduos atuando com computadores, com redes sociais, com seus iPhones, com todas as ferramentas propiciadas pela globalização. Ou seja, ela não é nacionalista, a globalização, e ela se opõe a esse fantasma, esse globalismo, ou esse pretenso governo mundial, que eu não vejo existir em nenhum lugar. A ONU não manda em nenhum país. A ONU pode ter resoluções de consenso, os países são livres para aderir, não aderir, ou até para denunciar tratados internacionais, como o Brasil já fez em algumas circunstâncias. Muito obrigado. Obrigado, professor. Vou passar a palavra para o professor Olavo. Vou repetir a pergunta rapidamente. Então, de onde vem essa ideia de globalismo? Qual é a origem dessa pauta e por que estamos falando disso? Negar a existência de um projeto de poder mundial, com base na ideia de que o poder mundial é impossível, isso é tão absurdo quanto negar a existência do movimento comunista, porque o comunismo é impossível. Nós sabemos que a economia comunista é impossível, no entanto, o movimento comunista existiu, e, aliás, existe ainda. Do mesmo modo, eu também acho impossível um governo mundial. Isso não quer dizer que não haja pessoas empenhadas em criá-lo. Quer dizer, a impossibilidade de realizar uma ambição não prova a inexistência dessa ambição. Né? Então, esse é um raciocínio muito, muito errado. Em segundo lugar, dizer que, assim, que a globalização é que liberta as pessoas e que o nacionalismo é que criou as guerras. Não. Todo imperialismo é um projeto globalista, é um projeto expansionista, meu Deus do céu. Sempre foi assim. Ora, uma coisa é o nacionalismo, onde uma pequena nação defende a sua identidade, seus valores históricos, etc., quer perseverar nisso. Outra coisa é um projeto de expansão. Se você vai ver, tanto o nazifascismo quanto o comunismo foram projetos globalistas desde o início. Portanto, dizer, o globalismo é o bonzinho que liberta as pessoas. Em segundo lugar, existe uma falácia monstruosa de dizer que o globalismo e que os instrumentos técnicos criados pelo globalismo são iniciativa de indivíduos. Ora, chamar a Microsoft ou a Apple de indivíduo, pelo amor de Deus, o que é isto? Não se faz uma coisa dessa. Quer dizer, isso aí é um discurso ideológico. Veja, eu não quero dizer que eu seja a favor de todo nacionalismo, ou que esteja aqui falando em nome da direita. Hoje mesmo botei no Facebook um post dizendo o seguinte: um filósofo não pode querer orientar a política. A filosofia é educação. A filosofia cria pessoas, personalidades e consciências, não cria políticas. Né? Eu só tenho me ocupado de formar indivíduos. Esses indivíduos, mais tarde, se eles quiserem, eles que propõem soluções para os problemas nacionais, que eu nunca propus nenhum. Tá certo? Então, eu não tenho programa político nenhum. Esse negócio de dizer que o pai da direita, o guru da direita, isso é uma estupidez fora do comum, inventada ou por direitistas assanhados ou por esquerdistas mal intencionados. Né? Então, na verdade, eu é que estou me atendo a uma visão puramente científica da coisa, sem o positivo ou negativo aqui. Tá certo? Eu estou aqui apenas mostrando que existe um projeto de poder mundial. O fato desse poder ser impossível não impede que o movimento exista, assim como a impossibilidade da economia comunista não impediu que existisse um movimento comunista e chegasse a dominar 1/3 do planeta, tá certo? Assim como outros. Veja, o nazifascismo é uma coisa mais impossível ainda, porque assim é a internacional racista. É uma coisa que intrinsecamente impossível. Nem por isso deixou de existir um imenso movimento nazifascista, assim como muitos outros movimentos. Quer dizer, a impossibilidade de um objetivo proclamado não impede e não prova a inexistência de alguém lutando por esse objetivo. Isso deveria ser um preceito científico, assim, óbvio, né? Então, é isso que eu estou
É assim que eu estou vendo as coisas. Obrigado, professor Olavo. Professor Paulo, gostaria de fazer algum comentário? Antes de passar para a próxima pergunta. Eu só gostaria de acrescentar que eu tenho uma postura globalizadora, porque eu acho que a globalização é uma força positiva para povos, nações, para o progresso econômico, para a difusão de novas tecnologias, mas, sobretudo, para a difusão de ideias. Nós só estamos trocando ideias aqui, e talvez confrontando ideias, porque nós temos os instrumentos fornecidos pela globalização. Microsoft ou outras empresas não são indivíduos, elas são empresas, corporações, mas elas são criadas por indivíduos. São indivíduos que têm ideias quanto aos sistemas, quanto às inovações tecnológicas, quanto a todas as invenções, elas nascem do cérebro de indivíduos. Os indivíduos são os agentes primários da globalização, que depois são difundidos por redes corporativas, que se tornam mega nacionais, mega transnacionais, que depois são superadas por outras. Se a gente for fazer um cômputo das economias desenvolvidas, quais são as grandes empresas desses países hoje, elas não são mais as grandes empresas da primeira Revolução Industrial, sequer da segunda Revolução Industrial. Elas são empresas da terceira ou até da quarta Revolução Industrial, que são basicamente a sociedade do conhecimento. As grandes empresas hoje atuam sobre valores intangíveis. O senhor Bill Gates não extraiu uma grama de minério, não explorou nenhum país do terceiro mundo, ele apenas elaborou conceitos, logaritmos, derivações da inteligência artificial, fez um programa adaptado a computadores, sim, feitos por outras empresas que até já abandonaram o terreno onde elas surgiram originalmente. A IBM hoje é uma empresa de serviços e não de fabricação de computadores. Essa é a evolução do mundo, essa é a globalização. Já o globalismo, como eu disse, é uma ideologia, uma construção política para afirmar determinadas ideias, podemos respeitá-la, podemos debatê-la, mas eu a distingo fundamentalmente da globalização. Não creio que o globalismo, como ideologia, seja uma realidade palpável, e não vejo organização internacional. Pode até existir projetos de indivíduos suficientemente ambiciosos para, digamos, querer um governo mundial ou esse tal de globalismo. Não vejo força social, econômica capaz de implantar o globalismo. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Só gostaria, antes de prosseguirmos, reforçar que para nós é um prazer imenso estar podendo participar desse rico debate e aprendendo com vocês. Então, mais uma vez, muito obrigado por estarem participando. Passando para a próxima pergunta, então, agora iniciando com o professor Olavo. Quem são essas entidades? ONU, União Europeia, fundações, etc. Qual o propósito? O que elas defendem? Por que elas nasceram e com qual dinheiro atuam? Desculpe. Toda essa ideia, vamos dizer, de administração global, ela não surge de estados, ela surge de mega empresas, de grandes empresários, como, por exemplo, o próprio Cecil Rhodes. Agora, eu acho o seguinte, dizer que é a globalização que favorece o intercâmbio de ideias, isso é uma falácia monstruosa, porque a globalização implica também a centralização dos meios de comunicação nas mãos de pequenas empresas. Nos Estados Unidos, hoje, são 6 empresas que dominam todos os órgãos de comunicação, e elas impõem por toda parte onde o discurso uniforme, o discurso diversitário, uniforme e globalista. Tá certo? E não há mais liberdade de expressão aqui. Hoje mesmo, eu estava vendo assim, no YouTube, qualquer discurso que vá muito contra essa coisa é suprimido imediatamente. Você vê, outro dia, o presidente da Hungria fez um relatório mostrando os efeitos malignos da imigração em massa no seu país. Isso foi censurado pelo YouTube. Ora, o que é censurado pelo YouTube é censurado no mundo inteiro. Então, em vez disso favorecer o debate de ideias, isso favorece o controle das ideias. E isso é uma coisa que todo mundo sabe, todo mundo percebe no dia a dia. Qualquer usuário do Facebook percebe que há um critério globalista e diversitário, ou seja, juntando a ideologia das grandes empresas com a ideologia da esquerda de 68, tá certo? E que o critério de seleção é baseado inteiramente nisso. Então, outra coisa, se as empresas são criadas por indivíduos, ora, os estados também, meu Deus do céu. Todos os estados nasceram, vamos dizer, de líderes. Por exemplo, se você pegar
Da onde surge a aristocracia europeia? A aristocracia europeia surge basicamente da reação às invasões bárbaras. Então, os líderes que se projetavam na defesa local, então recebiam da população terras, dinheiro, etc., e se afirmaram, então, como líderes. E no centro deles tinha um sujeito, o mais importante deles virava rei. Foi assim que apareceu. Sempre foi, vamos dizer, a iniciativa de indivíduos. Nenhuma ideia aparece na coletividade primeiro e na cabeça do indivíduo depois. Isso é impossível. Por exemplo, se você pega a teoria da relatividade, ela apareceu primeiro na cabeça de um sujeito só, Albert Einstein, depois se disseminou. Poderia acontecer o contrário, quer dizer, todo mundo descobriu a teoria da relatividade e foi contar para Albert Einstein. Isso é absurdo, evidentemente. Então, tudo no mundo é iniciativa individual. Se ela corresponder às necessidades, às tendências da época, ela prolifera. Então, tanto os estados quanto as empresas são invenções e criações de indivíduos. Tá certo? Se você pegar, estudar, por exemplo, a influência de Napoleão Bonaparte na história europeia, as ideias que apareciam na cabeça de um sujeito que começava, era um tenentinho desconhecido, depois viraram nações inteiras, viraram códigos que alguns estão em vigência até hoje. Então, as empresas são criadas por indivíduos e os estados também, eu não vejo grande diferença nisso aí. Então, é isso. Professor Olavo. Professor Paulo, vou repetir a pergunta. Quem são essas entidades, ONU, União Europeia, fundações, etc.? Qual o propósito, o que elas defendem e por que elas nasceram? Com que dinheiro atuam? Pois não. O mundo atual, o sistema contemporâneo de organizações internacionais, hoje simbolizado pela ONU e as suas agências especializadas, ou até organismos de âmbito regional, como a União Europeia, por exemplo, que é um projeto comunitário mais avançado, o único existente atualmente no mundo, essas organizações surgiram ao cabo e como consequência de grandes conflitos interestatais, não é? Ou de guerras globais, como nós tivemos no século XX. Esses conflitos trouxeram enormes destruições materiais e gigantescas hecatombes humanas, crises terríveis, surgidas geralmente, quando não totalmente, da afirmação exacerbada dos interesses nacionais, dos nacionalismos exclusivistas, de ambições desmedidas de líderes nacionais irresponsáveis, animados pelo desejo de dominar povos e nações, pela via da expansão territorial, das aventuras militaristas. As organizações atuais, elas constituem nada mais do que uma tentativa, por parte de líderes responsáveis, e aqui a gente pode citar talvez alguns, entre eles eu citaria o Churchill, o Roosevelt, alguns outros, vários europeus. Essas organizações, elas tomaram como base as propostas desses líderes responsáveis, democráticos, respeitadores dos direitos humanos, como a Carta do Atlântico, entre Churchill e Roosevelt, em 1941, valores e princípios humanitários, as 4 liberdades do Roosevelt, uma tentativa de encontrar um terreno comum de diálogo e de entendimento entre os diferentes estados, que continuam nacionais e soberanos, mas de maneira a evitar novas guerras e destruições. A ONU é uma tentativa de diálogo entre as grandes potências. E talvez não seja pela existência da ONU que nós não tivemos novos conflitos globais, provavelmente mais pela ameaça da arma atômica. Mas a ONU não consegue controlar todos os territórios, todas as nações, e daí alguns conflitos interestatais, mas na maior parte das vezes o que temos hoje são guerras internas, conflitos civis de natureza religiosa, etc. Essas organizações internacionais, seja a ONU, seja a União Europeia ou o próprio Mercosul, no nosso caso, elas podem ser invasivas da soberania nacional, elas podem ser intrusivas na vida privada, podem ser destruidoras das soberanias nacionais, mas, num certo sentido, elas também são soberanistas, defensivas, restritivas, mercantilistas, pelas simples razões de que todas essas organizações são intergovernamentais e poucas são supranacionais como a União Europeia. Na maior parte dos casos, elas tendem a defender os interesses dos estados mais do que dos povos e dos indivíduos, não é? A ONU, ela defende interesses dos países membros e não há nada que a ONU possa fazer contra a soberania nacional se não há um consenso, um acordo
a menos de uma decisão unilateral, digamos, do Conselho de Segurança, mas mesmo o Conselho de Segurança é travado pela afirmação nacional dos interesses dos seus Estados-membros, não é? Então, eu acho que a acusação dos globalistas, né, dos defensores desse fantasma do globalismo, como eu chamei, feitas contra essas organizações, ela é exagerada e equivocada, pois essas organizações não podem fazer nada contra a vontade dos Estados nacionais. Do que é prova maior a ação, ou a falta de ação, do próprio Conselho de Segurança Nacional em relação aos piores conflitos ocorridos nos teatros regionais desde o surgimento da ONU, notadamente o conflito no Oriente Médio, que persiste há 70 anos, como também a Guerra do Vietnã ou outros conflitos existentes nesses países, não é? Nós tivemos, desde sempre, muitas guerras civis, e a ONU não pôde interferir em guerras civis na Ásia, no próprio Oriente Médio, na África, conflitos interestatais, diferentes situações de violações de direitos humanos conduzidos por tiranos nacionais, por ditadores, não é? E contra os princípios democráticos em quase todos os continentes. Nenhuma dessas graves violações conseguiu ser obstada, impedida pela ONU. A ONU vem depois colocar o seu band-aid na forma dessas operações de peacekeeping, não é? Raras vezes a ONU teve operações de peacemaking, como na Guerra da Coreia ou na República do Congo, ao início dos anos 60, quando da descolonização pela Bélgica, né? Essas organizações internacionais, que são consideradas globalistas e governo mundial pelos adeptos desse globalismo, elas nasceram justamente em função desses conflitos, das guerras globais. Elas defendem o convívio democrático entre os povos e nações, entre estados nacionais, defendem a cooperação internacional para a paz e a segurança mundial, defendem o desenvolvimento e o bem-estar desses povos. Nem sempre podem fazê-lo, e a gente sabe que elas não podem fazer tudo. O dinheiro, os recursos de que elas dispõem, vêm diretamente dos estados nacionais e de algumas outras fontes secundárias. E essas organizações são, portanto, dependentes dessas dotações. O governo Trump, por exemplo, retirou os EUA, os Estados Unidos, da Unesco, o que geralmente significa uma redução do orçamento operacional entre 1/5 e 1/4 do total dos recursos devotados a alimentar. A própria burocracia dessas organizações internacionais, isso eu não nego, mas as suas ações, que podem ser consideradas positivas ou negativas, mas não importa. Essas organizações só podem atuar se elas dispõem de recursos de estados nacionais. Obrigado. Obrigado, professor. Antes de prosseguirmos, professor Olavo, gostaria de fazer algum comentário? Bem, eu observaria o seguinte, que nós raciocinarmos em termos de organização, aqui você tem uma organização internacional, aqui você tem um Estado nacional, só serve para confundir as coisas, porque todas as ações vêm, vamos dizer, de iniciativas individuais ou grupais, ou seja, de seres humanos. Esses seres humanos agem de acordo com as suas ideias, com as suas crenças, com a sua ideologia, por assim dizer. E se esta ideologia, como hoje em dia, é globalizada, é uniformizada no mundo inteiro, todas as pessoas vão agir no sentido globalista, a não ser que reajam contra isso de alguma maneira, tá certo? Mas dizer que os organismos internacionais dependem do Estado, e o Estado depende de pessoas, das pessoas que o governam. Se essa pessoa, como por exemplo o seu Barack Obama, tem uma mentalidade globalista e antinacional, o Estado, ele vai usar a máquina do Estado para dissolver o próprio Estado, que é exatamente o que ele fez. Tá certo? E como tem sido feito no Brasil. Se você pegar todas as iniciativas, por exemplo, na área de educação brasileira, todas vieram com modelo internacional e foram adotadas com resultados absolutamente catastróficos. Quer dizer, hoje os nossos estudantes são os mais burros do mundo, eles pegam os últimos lugares em todos os testes internacionais, abaixo de alunos da Zâmbia, da Serra Leoa. Tá certo? Isso vem do quê? Modelos globais implantados. Pelo quê? Pelo próprio Estado Nacional. Porque o Estado é uma abstração. Quem age não é o Estado, são as pessoas que o dominam, são as pessoas que governam. Assim, se as pessoas têm a sua mentalidade formada dentro da ideologia diversitária e globalista, elas vão agir em favor disto e não dos Estados nacionais. Em segundo lugar, esse negócio de opor globalismo, vamos dizer, às agressões imperialistas é um absurdo, porque todo imperialismo é globalista, por definição, todos eles têm planos globais. Não houve ninguém que fizesse uma guerra nacionalista só para permanecer dentro do seu território. Isso seria
inteiramente absurdo. Quem luta para ficar dentro do seu território, para dominar apenas o seu território, é a nação agredida por um poder globalista, por um poder imperialista. Imperialismo é globalismo. Dizer, não, o culpado de tudo é o nacionalismo, e o globalismo é o bonzinho. Fala, não, o movimento comunista foi globalista desde o início. Ora, é só você ver que isso está em Karl Marx. A necessidade de unificar o mundo, vamos dizer, unificar o proletariado mundial e estabelecer um governo global, é óbvio, tanto que, quando eles viram que isso era muito difícil, isso na transição aí entre Lenin e Stalin, daí que eles inventaram a ideia do socialismo num só país. Isso tardiamente, porque o projeto globalista estava fazendo água. Mas não quer dizer que desistiram do projeto globalista, só adiaram. E adotaram, então, aquele discurso provisoriamente nacionalista durante a guerra, mas continuaram atuando globalisticamente na Ásia, na América Latina, em toda parte. Então é o seguinte, nós não temos conflitos entre nações, nós só temos conflitos entre esquemas imperialistas e globalistas. Isso foi no passado e isso é hoje ainda, nesses 3 esquemas globalistas que eu estou falando. Tem o esquema russo-chinês, que está em acelerada transformação e que, em parte, está tentando se integrar no globalismo ocidental, temos o globalismo islâmico. Tá certo? Então, todo conflito de grandes proporções é conflito entre globalismos, não são, assim, nacionalismos exacerbados. O nacionalismo exacerbado, ele pode ser usado, às vezes, como discurso, como o Stalin usou. Ele até renovou, veja, colocado no poder por um movimento globalista, ele usa até a expressão mãe Rússia, para despertar no povo, usar as emoções nacionalistas ainda residuais que pudessem restar ali. Mas a política ainda era globalista. Então, só há grandes conflitos na esfera global, na esfera do globalismo e dos imperialismos. Tá certo? Lançar a culpa nos nacionalismos, como, por exemplo, hoje a Polônia reage contra, vamos dizer, a invasão global, sobretudo a invasão islâmica. A Polônia é imperialista? A Hungria é imperialista, por acaso? Não faz o menor sentido. Eles estão reagindo contra um poder global. A existência desse poder global é um fato. Agora, raciocinar em termos da ONU e do regulamento, da estrutura administrativa da ONU, e opor aquilo à estrutura administrativa do Estado, como se organizações abstratas fossem agentes históricos reais, não, isso é sonho, ilusão, poesia e romance. Quem age são seres humanos, meu Deus do céu, e seres humanos agem de acordo com a formação cultural, psicológica, moral que receberam e que aceitaram. Vamos lá. Obrigado, professor Olavo. Vamos seguir adiante, então, o nosso debate. A próxima pergunta, eu começo com o professor Paulo, que é, como diferentes agentes se comportam nesse jogo de interesses, Estados Unidos, Rússia, China, economias emergentes, Islã, etc. A palavra está contigo. Obrigado. Veja, esses agentes, entre aspas, são muito diferentes entre si. Estamos falando aqui, de um lado, de 3 estados soberanos, Estados Unidos, Rússia e China, são totalmente diferentes entre si, sob qualquer critério que se examine, e, de outro lado, dessa categoria difusa de atores que são arbitrariamente agrupados nessa categoria de economias emergentes, a qual o Brasil supostamente pertenceria, aliás, desde muitos anos, não é? Cada um desses países, ou mesmo dessas economias emergentes, possui certamente interesses nacionais, que não são necessariamente convergentes entre si, e na maior parte do tempo são bastante opostos entre si, como parecem ser, por exemplo, os objetivos nacionais dos Estados Unidos, da Rússia ou da China. Quanto aos emergentes, é uma categoria muito difusa que não permite sequer falar de jogo de interesses, pois eles não jogam num tabuleiro comum, eles são muito diversos pelos seus objetivos nacionais, pelos seus níveis de desenvolvimento, pelas suas culturas, religiões, etc. Já o Islã, não creio que ele possa ser considerado um agente ou um ator. O Islã, na verdade, ele é totalmente ou praticamente desconhecido no Brasil. Ele designa uma imensa comunidade de praticantes dessa religião, divididos em diferentes seitas e vertentes dessa própria religião, nem sempre harmônicas entre si, dado que existem conflitos entre diferentes seitas dentro do islamismo,
que por sua vez se estende por um número enorme de países, não é? Na África do Norte, no Oriente Médio, na Ásia do Sul, no Pacífico, de regiões diferentes, são diversificados nas suas línguas, nas geografias, nos modos de organização política e formas muito diversas de integração econômica mundial. Então, não há como identificar claramente qualquer tipo de unidade política ou de governança que abrigaria todos esses países, essas regiões, essas unidades religiosas diferentes, ao abrigo de um conceito vago como Islã, que significa simplesmente submissão, né? Submissão a Deus. Existe, por exemplo, uma organização islâmica que não tem sequer unidade de visão ou de coordenação do comportamento, das ações dos governos desses países membros para tratar, por exemplo, do problema mais intratável da atualidade, que é justamente o terrorismo de base islâmica, na verdade fundamentalista, um terrorismo sectário que vitima primeiramente e principalmente os próprios muçulmanos e marginalmente os ocidentais, que seriam supostamente os inimigos principais desses terroristas fundamentalistas. Eu não vejo essa organização islâmica com uma estratégia comum de combate ao terrorismo islâmico ou a qualquer outro tipo de terrorismo. Então, há muita diferença entre esses agentes. Obrigado. Obrigado, professor. Vou passar a palavra agora para o professor Olavo, repetindo a pergunta. Como diferentes agentes se comportam nesse jogo de interesses? Estados Unidos, Rússia, China, economias emergentes, Islã e etc. Eu acho que o Paulo Aurélio tem toda razão em dizer que esses agentes são muito diferentes, às vezes até a comparação fica impossível. Mas eu queria lembrar, com relação ao Islã, em primeiro lugar, o Islã tem uma unidade profunda que transcende todas as suas divisões locais. Em primeiro lugar, você tem a unidade, a própria unidade religiosa, e a unidade de língua, a língua sacra, ou língua litúrgica, é a mesma em todo o mundo islâmico. Não há um muçulmano no mundo que não saiba de cor várias passagens em árabe clássico. Ele tem que recitar isso todos os dias. De maneira que o árabe clássico é o instrumento de unificação de tudo. E o modus operandi do Islã, o modo de combate do Islã, sempre foi mais na esfera cultural, moral e social do que na esfera político-militar. Isso desde o início. E é assim até hoje. Ora, você não vai poder comparar isso com o modo de ação de um Estado nacional como os Estados Unidos, por exemplo. Os Estados Unidos vai tentar agir por meios políticos, econômicos e militares. O Islã não precisa disso. O Islã quer conquistar a vitória na esfera cultural e moral primeiro, para depois impor o seu poder político, se possível. Outra coisa, os Estados nacionais e os outros agentes têm pressa, porque a ação deles é condicionada, é balizada pela duração da vida do indivíduo, ou de uma família, por exemplo. O Islã não tem pressa. Os objetivos do Islã são para milênios. Ele pode ir com uma lentidão extraordinária. Os outros não podem. Então, não tem nem como comparar os modos de ação. Agora, negar que o Islã seja um agente, bom, é negar o poderio crescente do Islã, em toda parte. Por exemplo, você vê aqui na China, as famílias só podem ter um filho. As famílias islâmicas podem ter 2. Né? De maneira que você tem uma expansão islâmica brutal dentro da China. No Brasil, o Islã, você pode ser desconhecido, ele é desconhecido pela mídia, que isso é um bando de ignorantes, mas o Islã está numa expansão vertiginosa no Brasil. Eu acompanhei isso desde o início, quando tinha assim, meia dúzia de muçulmanos, todos eles de origem estrangeira, quer dizer, não tinha muçulmano brasileiro praticamente, eram todos de origem ou árabe, ou persa, ou coisa assim. Hoje você tem uma tremenda expansão do Islã no Brasil. Então, o Islã age sobretudo por essa... Veja, quando o sujeito se converte ao Islã, ele rompe os seus laços com todos os não muçulmanos, ele não conversa mais, ele desaparece de circulação. De modo que a expansão islâmica, a não ser que você observe de perto, ela é invisível. E, de repente, se vê que eles têm um poder extraordinário. Por exemplo, na França, em Paris, eles podem paralisar todo o trânsito para realizar os seus rituais na rua. Ninguém pode fazer isso. Se você for fazer uma procissão, paralisar a cidade de Paris por causa de uma procissão católica, isso vai ser proibido. Outra coisa, e no Ocidente existe hoje
uma perseguição anticatólica na esfera cultural, social e moral, correspondente à perseguição violenta, corporal, física, que acontece no mundo islâmico. Os islâmicos e comunistas estão matando 150 mil cristãos por ano. Isso é um estudo feito pelo Michael Horowitz, que não é nem cristão e nem islâmico, que é um judeu, é o melhor estudioso da coisa. Ele disse, são 150 mil mortes por ano. Ou seja, o genocídio continua. Tá certo? E a globalização não alterou isso em nada. Ao contrário, a expansão islâmica vai aumentar isso. Ao mesmo tempo que você tem isso nos países islâmicos, você tem o permanente boicote anticristão. Aqui nos Estados Unidos você tem milhares de leis, tá certo? Que proíbem praticamente o sujeito de expressar suas convicções religiosas, caso elas sejam cristãs. Quer dizer, você tem uma perseguição anticristã no país cristão, como tem no Brasil também. Tá certo? Isso tudo é o quê? É efeito da globalização, meu Deus do céu. Seja a globalização ocidental, que adere à ideologia diversitária. Por que essas mega empresas aderiram ao discurso diversitário? Um dia eu fui convidado pela Associação Câmara de Comércio Brasil e Estados Unidos para ir a uma homenagem a uma grande empresária brasileira. E a empresária chega lá, começa o discurso fazendo uma apologia da Revolução dos Jovens em maio de 68. Que coisa extraordinária. Quer dizer, o capitalista agora virou socialista. Por quê? Porque essa ideologia diversitária que promove as minorias étnicas, sexuais, etc., etc., contra as soberanias nacionais e contra as tradições nacionais, dissolve os valores culturais e impõe a economia como o único padrão de racionalidade da sociedade. Ou seja, isso é o império das mega empresas. Então, assim, quando elas viram mais de 68, leram Herbert Marcuse, Theodor Adorno, etc., esfregaram as mãos e falaram, mas isso é uma maravilha, é o socialismo que nós queríamos, é o socialismo perfeito para as mega empresas. Por isso é que essas mega empresas, Apple, George Soros, Microsoft, Fundação Ford, etc., enchem de dinheiro os movimentos esquerdistas no mundo inteiro, porque esses movimentos esquerdistas são o instrumento de destruição das identidades historicamente consolidadas, tá certo? E dissolução dos valores psicológicos, morais, etc., e, portanto, de implantação da economia como único critério de unidade social. Este é o mundo, a sociedade administrada mundial, ela está sendo implantada neste momento. Agora, você fala em governo global, acho que eles nunca vão chegar a fazer um governo global. Assim como na sociedade comunista, nunca chegaram a fazer uma economia comunista. Na União Soviética, hoje você sabe que metade da economia soviética era economia privada, ilegal, mas tolerada pelo governo, porque sem economia privada não é possível. Então, a impossibilidade do comunismo não nega a existência do movimento comunista, assim como a impossibilidade do governo global não impede, vamos dizer, a expansão tremenda desse poder global que nós estamos vendo hoje. Obrigado, professor Olavo. Professor Paulo, gostaria de fazer algum comentário? Não, podemos voltar para aquela pergunta sobre as possíveis consequências de um governo global, não é? Perfeito. Prosseguindo, então, agora começando com o professor Olavo, quais as possíveis consequências de um governo global, tanto positivas quanto negativas, o que ambas correntes argumentam a respeito? Eu não acho que vai haver um governo global. Eu acho que nunca vai chegar a isso. Assim como não chegou o comunismo. Então, o que o comunismo fez, desde que ele existe, desde 1848? Eles não criaram o comunismo, eles apenas transformaram o capitalismo no inferno. Então, o lado destrutivo existe e o lado construtivo não existe. Ou seja, não vão conseguir consolidar um governo global, mas estão conseguindo destruir culturas nacionais, destruir identidades nacionais, e destruir identidades nacionais é destruir identidades pessoais. Identidades familiares, apegos locais, tradições, etc. Veja, o homem do Facebook, ele disse, declaração dele, ele disse, o meu plano é fazer com que o Facebook substitua todas as comunidades locais, as paróquias, as escolas, os clubes, e que o Facebook seja o único meio de intercomunicação
mundial. Você sabe que isto aqui é globalismo? Isso não está na esfera de governo, tá certo? Isso é uma dissolução da sociedade e criação de uma nova sociedade que só se comunica por meio eletrônico, onde não há mais identidades pessoais. Você tem apenas átomos humanos soltos, cada um num computador, tá certo? Vivendo fora das suas tradições religiosas, morais, etc., etc., e vivendo para uma vida que é voltada apenas para objetivos materiais e condicionada inteiramente pela economia. Ou seja, finalmente, isso é a vitória final do capitalismo, né? A economia é tudo. O resto não existe. Este é o globalismo, isso já está sendo implantado. Com você em governo global, não precisa chegar ao governo global. Então, eu digo, eles não vão construir governo global nenhum, mas vão destruir muita coisa pelo caminho, exatamente como o comunismo fez. Obrigado, professor Olavo. Vou refazer a pergunta mais uma vez agora para o professor Paulo. Quais as possíveis consequências de um governo global, tanto positivas quanto negativas? O que ambas correntes argumentam a respeito? Muito bem. Eu não falaria sobre possíveis consequências de que eu já classifiquei de fantasmagórico governo global, porque isso significa, em primeiro lugar, considerar que essa construção seja possível, que ela esteja perto de ocorrer, que ela possa emergir futuramente, ou que esteja sendo seriamente considerada por essas entidades, não é? Por essas organizações internacionais, ou por estadistas, ou dirigentes nacionais interessados nesse tipo de agência, organismo supranacional, que serviria para se substituir ou até se opor aos Estados nacionais. Pode até ser que grupos, indivíduos, pessoas, movimentos tenham tal pretensão, mas eu, pessoalmente, considero não apenas que tal tipo de governo global é totalmente indesejável, mas também considero simplesmente que ele é impossível nas atuais condições das relações internacionais contemporâneas, dos sistemas existentes de cooperação e de coordenação entre Estados soberanos, que são membros da ONU e de suas agências especializadas. A ONU e as suas diferentes agências, inclusive aquelas que são relativamente independentes da ONU, porque têm o seu plano orçamentário próprio, como é o FMI e o Banco Mundial, que funcionam em outras bases, não é pelo capital acionário e não pelas dotações dos Estados-membros, essas organizações, os organismos que são controlados pelos governos mais poderosos, né, as 5 potências do Conselho de Segurança da ONU e alguns outros atores que, mesmo não sendo parte desse círculo restrito, têm grandes capacidades políticas, financeiras, militares, como, por exemplo, os membros do G20, não é? O G20 faz mais de 90% do PIB mundial, do comércio, dos investimentos, e provavelmente ele faz a totalidade do poder de fogo de que se dispõe no mundo, sem que eles sejam capazes de evitar conflitos na periferia, porque as armas são disseminadas por quaisquer Estados-membros, mesmo os mais diminutos, não é? Então, eu não considero que exista essa possibilidade de um governo global. Mas eu também não considero que exista, no mesmo patamar, na mesma condição de igualdade conceitual, duas correntes, não é? Correntes identificadas de opinião, que seria uma globalista, não é? E a outra antiglobalista. Elas seriam, hipoteticamente, constituídas, seja por partidários da globalização, e a segunda por seus opositores, não é? Ou vice-versa, qualquer que seja o sentido que se atribua a esses dois conceitos, não é? Esse maniqueísmo conceitual, para mim, ele é artificial, não corresponde a qualquer movimento, processo ou projeto concreto, num ou no outro sentido, ainda que, como eu disse, pessoas ou grupos de pessoas venham agitando tais ideias. Na verdade, apenas os opositores de direita da globalização falam de um governo global, ao passo que os seus opositores de esquerda preferem ser chamados de altermundialistas, não é? Eles pretendem, utopicamente, a construção de um outro mundo possível, que seria não capitalista, que não seria pró-mercados, mas seriam partidários dessa coisa chamada economia solidária, defesa do meio ambiente, contra as supostas maldades das multinacionais, a defesa das minorias, não é? Indígenas, mulheres,
povos periféricos que estariam sendo ameaçados por capitalistas globais, segundo esse politicamente correto, muito disseminado hoje nas nossas academias, né? Então, eu não acredito nessa possibilidade de um governo global e não tenho maiores considerações a fazer sobre essa entidade fantasmagórica, a não ser descartar essa hipótese. O mais próximo, talvez, que a gente esteja dessa ameaça, entre aspas, né, pode ser representado muito precariamente pelas instituições comunitárias da União Europeia, hoje simbolizadas pelo euro. Mas o euro não é senão uma etapa mais avançada das 4 liberdades criadas pelos tratados de Roma 60 anos atrás, ou seja, liberdade de circulação de bens, liberdade de circulação de serviços, de capitais e de pessoas. A moeda comum, que não é ainda a moeda única da União Europeia, representa, de fato, uma perda ou abandono de soberania política e econômica por parte dos Estados-membros, mas isso já estava implícito desde a origem, ao se aprovar a constituição de um mercado comum, que chama, naturalmente, a uma moeda comum, né? Mesmo esse tipo de arranjo é parcial e limitada, e não deixa de sofrer contestações dos próprios países membros, quando determinadas medidas, convertidas em resoluções comunitárias, ameaçam infringir direitos nacionais desses membros, como aconteceu agora com o Brexit da Grã-Bretanha, quando a Comissão de Bruxelas, por exemplo, parece extravasar do seu mandato concedido pelo Conselho Europeu, que é um conselho intergovernamental, ou seja, dominado pelos Estados-membros, e quer harmonizar disposições diversas que tenham impacto na vida econômica e social das comunidades nacionais. Países podem abandonar soberania nacional de forma voluntária, como feito por diversos países membros da União Europeia, em favor do euro, ou em favor de diferentes disposições e arranjos comunitários, ou seja, supranacionais, ou países podem abandonar sua soberania por graves crises, catástrofes. Muitos países abandonaram suas moedas nacionais em favor do dólar nos últimos anos. Lembro aqui o El Salvador, nos anos 80, ou o Equador, já no início dos anos 2000, ou o Zimbábue, mais recentemente. Todos esses países são fracassos econômicos e tragédias nacionais de direitos humanos que tiveram que abandonar suas moedas nacionais, que é o símbolo mais expressivo, mais evidente da soberania, em favor de uma moeda estrangeira ou internacional, porque eles eram incapazes de garantir aquilo que os povos querem: bem-estar, segurança quanto ao poder de compra, direito de propriedade, estabilidade na sua vida econômica, não é? Uma outra instância política, supostamente destinada a instaurar uma suposta ou alegada governança global, seria o G20, não é? O G20, o que é o G20? É um fórum de consulta e coordenação entre as maiores economias planetárias, mais a própria União Europeia e algumas outras organizações internacionais, como a OCDE e outras, que podem trazer alguma expertise ou competência institucional nos temas tratados pelo grupo ou pelos governos nacionais, que são as políticas macroeconômicas, as políticas setoriais, a cooperação no tratamento dos bens comuns, não é, como pode ser o meio ambiente, os oceanos, etc. A gente deve lembrar que o G20, que foi chamado, ou convocado, ou ressuscitado, não é, quando da crise de 2008, provocada primeiro pela crise imobiliária nos Estados Unidos, depois pela sua crise financeira em 2008, que se tornou uma crise global, que redundou na grande recessão, não é, segundo a terminologia dos economistas, mas que pode se estender também para outros terrenos dessa coordenação: meio ambiente, segurança internacional, bens comuns, etc. Essas 2 dezenas de países são muito diversos entre si, possuem objetivos que são muito diferentes, e eles não conseguem uma coordenação adequada porque não há possibilidade de coordenar políticas econômicas nacionais a partir de um fórum de consulta e coordenação que se reúne uma vez por ano, apenas a nível de cúpula, não é? Com interesses que não são coincidentes entre si, que não são convergentes. Então, esse suposto grupo global, o G20, está, digamos, a uma grande distância, anos-luz de distância de qualquer perspectiva de governo global. Nós estamos condenados ainda
a viver num regime de estados soberanos, e não há nenhuma outra garantia maior aos estados soberanos do que a própria ONU. Obrigado. Obrigado, professor. Professor Olavo, gostaria de fazer algum comentário? Eu acho que o Paulo Roberto tem toda razão ao dizer que esse governo global não é apenas indesejável, como impossível. Assim como o comunismo também é indesejável como impossível, mas isso não impede que exista um movimento, uma tendência nesse sentido, que atua, sobretudo, na esfera cultural e moral, desfazendo culturas inteiras, desfazendo tradições milenares e deixando, vamos dizer, um vazio, um vácuo mental que é substituído apenas pela economia, que se torna o árbitro final de todas as coisas. Tá certo? Isso já é um processo global, que não afeta, por exemplo, não afeta o mundo islâmico, esses lá eles não entram. Tá certo? E a Rússia também está se defendendo contra isso. Tá certo? Mas em todo o Ocidente isso já é aplicado. Você tem uma uniformidade. Por exemplo, os programas educacionais do mundo inteiro vêm prontos da ONU, meu Deus do céu. E esse programa privilegiam não a educação, a formação intelectual das pessoas, mas a formação do cidadãozinho perfeito da nova ordem mundial. Quer dizer, que é diversitário, feminista, gaysista, etc. Tudo isso é imposto de maneira uniforme em todo o mundo, praticamente. Tá certo? Então, o globalismo existe sob a forma desta ação. Alguns falam no governo global, tá certo? Mas não precisa chegar ao governo global. Assim como o comunismo não precisou se realizar para ele fazer todo o estrago que fez. O importante não é o final proclamado, não tem importância. O que importa é o que você está fazendo realmente. E o que está sendo feito realmente é uma uniformização cultural, moral e psicológica do mundo, criando, então, hordas de átomos soltos, tá certo? Enlouquecendo essa juventude toda, impondo, por exemplo, esses programas de educação sexual na infância que estimulam a atividade sexual das crianças, assim, tornando praticamente idiota. Outro dia eu vi um documento, uma moça que fez um depoimento, mostrando o que é uma universidade brasileira hoje. Só se fala de sexo e expressão de ódio, é só isto. São todos o pessoal que está com QI 12 já. Isso é no mundo inteiro. A destruição da educação mundial. Eu lhe recomendo a leitura de um livro que chama-se The Deliberate Dumbing Down of America. A autora chama-se Charlotte Iserbyt. O livro é todo composto de documentos, de convênios internacionais firmados pelos Estados Unidos desde a década de 30 e que destruíram a educação americana. Os Estados Unidos tinham a melhor educação do mundo até que criaram um Ministério da Educação no governo Carter. Daí para dentro nunca parou de cair. Bom, no Brasil também, a destruição da nossa educação é um fato. E todos os programas são programas que são impostos por poderes internacionais. Então, o governo global não vai existir, mas nem por isso ele vai deixar, mas o movimento na direção globalista deixa de produzir os seus resultados letais. As vantagens econômicas talvez existam, mas eu acho que são duvidosas. Por exemplo, eu duvido que a adoção da moeda internacional pelo Zimbábue tenha melhorado os direitos humanos no Zimbábue. Duvido que isso aí tenha acontecido. Tá certo? Também, por exemplo, a China atualmente está disputando até uma liderança dentro do globalismo ocidental, do próprio globalismo ocidental, tá certo? Mas isso não está melhorando em nada a situação dos direitos humanos na China. Ao contrário, a perseguição aos cristãos continua, embora o cristianismo esteja em expansão também dentro da China. Não é isso? Então, por exemplo, eu acho que a destruição das religiões tradicionais do Ocidente, porque o Islã é intocável, já é a anulação de milhões ou bilhões de identidades pessoais, criando pessoas, vamos dizer, vazias de identidade e prontas a serem inteiramente definidas pelas necessidades econômicas dentro de uma sociedade totalmente administrada. Obrigado, professor Olavo. Nos encaminhando, então, para a nossa última pergunta. Professor Paulo, o que devemos esperar como próximos passos dos antiglobalistas e dos possíveis globalistas, né? O nosso debate é muito democrático, amplo, com base em dados, em leituras, em percepções, mostrou que não existe aqui uma base conceitual adequada para definir esses próximos passos, não é?
porque nós não temos aqui uma base comum de entendimento, cada um tem a sua concepção sobre o que seja o globalismo, o que seja a globalização, a governança global ou o governo mundial. E quando a gente não tem uma definição muito clara, não é, do que sejam esses interesses nacionais, dos vários agentes do sistema internacional, a gente caminha para um diálogo que talvez seja de um impasse, não é? Pelo menos pelo que eu venho constatando até aqui. A minha compreensão do mundo atual, não é? Ela é baseada em meus estudos, em minha experiência própria, minhas leituras de natureza econômica, política, e também a minha observação sobre esse desenvolvimento muito diferenciado, muito desigual dos países e regiões. É um fato, por exemplo, de que a América Latina era uma espécie de classe média no mundo até o meados do século passado, não é? Quando a Europa Ocidental, a América do Norte e alguns outros países dominavam a economia mundial, a Ásia e a África eram em grande parte colônias, a América Latina era uma espécie de classe média mundial, com independência há mais de 200 anos, e, no entanto, é claro e notório que a América Latina trocou de lugar com a Ásia-Pacífico nos últimos 50 anos, em crescimento do PIB, em agregação de valor, em comércio internacional, em finanças e investimento. O próprio mundo ocidental está perdendo paulatinamente a dominação sobre a economia mundial. O mundo norte-atlântico, que foi esse que dominou os países, as nações, a economia global nos últimos 5 séculos, está sendo substituído pela grande bacia do Pacífico, não é? Para onde tendem a se deslocar os grandes movimentos comerciais, os fluxos de bens, serviços, de ideias, de tecnologia, investimento, o que não quer dizer que isso vá diminuir a importância da Europa Ocidental ou dos Estados Unidos Atlânticos na construção de conhecimento científico, na construção de ideias, de inovações. Eles vão participar com uma parte menor do PIB, do comércio, dos investimentos. A Ásia-Pacífico tende a adquirir maior importância como peso, pelo menos peso relativo, mas a importância científica, cultural, tecnológica, sobretudo os valores humanitários da democracia, dos direitos humanos, permanecerão ocidentais ainda durante muito tempo, não é? Então, a gente caminha para uma transição, para algum tipo de configuração mundial que não está muito claramente definida agora. O governo americano parece querer abandonar a globalização que ele liderou pelos últimos 50 ou 60 anos, e o Império Chinês, um governo autocrático, não é? Emerge como a grande economia planetária, o primeiro comerciante global, grande investidor na América Latina, grande provedor de capitais, de tecnologia e de produtos manufaturados, e ávido consumidor de todas as commodities que ele encontra na África, na Ásia do Sul e, sobretudo, na América Latina, onde ele, de fato, já desmantelou as bases de funcionamento do Mercosul pela penetração comercial em cada um dos países, né? No pós-guerra, eu digo pós-Segunda Guerra Mundial, a partir de 45, 47 em diante, as relações internacionais estiveram dominadas pela bipolaridade, que estava organizada em torno dos 2 grandes atores da era atômica, não é? O que foi perturbado mais adiante pelo desgarramento da China do mundo socialista soviético, não é? E pelo neutralismo de uma parte de países periféricos que evitavam colocar-se claramente de um ou outro lado dessa bipolaridade, e muitos desses países ditos neutralistas faziam chantagem, seja com a União Soviética, seja com os Estados Unidos, para barganhar maiores vantagens nacionais em troca da sua adesão a um ou outro campo, não é? O Brasil, na maior parte desse tempo, por força de um anticomunismo oficial, que caracteriza o Estado brasileiro, os governos brasileiros desde a intentona comunista de 1935, talvez mesmo desde antes, e sobretudo durante o governo militar, o Brasil sempre se colocou do lado ocidental da bipolaridade, mas ele tornou-se, a partir dos anos 70, claramente afirmativo na defesa dos seus interesses nacionais, em busca de uma trajetória própria de políticas nacionais de desenvolvimento, o que levou o Brasil, inclusive, a distanciar-se, em algumas instâncias, das posturas, das posições defendidas
pelos países líderes dessa suposta coalizão de interesses ocidentais, não é? No terreno da não proliferação, por exemplo, há uma clara tentativa sob o governo militar de capacitar-se nuclearmente, que depois foi abandonada nos anos 90, na capacitação tecnológica, na afirmação de uma autonomia nacional, a infeliz lei de reserva de mercado da informática, que atrasou muito o Brasil, e em vários outros terrenos, não é? Políticas nacionais de desenvolvimento. E nós estivemos muito distantes, nesses anos 70, 80, até recentemente, desse universo de políticas econômicas mais pró-mercado, democracias de mercado, representadas pela OCDE, que antigamente era chamada de um clube de países ricos, não é? Pejorativamente até, e que depois, quando a OCDE passou a incorporar países ex-socialistas, não é? Os desgarrados da União Soviética, que desapareceu na voragem da implosão, autoimplosão do socialismo entre 89 e 91, os países da órbita soviética entraram quase todos na OCDE, ou então a OCDE também passou a incorporar países em desenvolvimento, como o México nos anos 90, o Chile recentemente, e até o Brasil já demandou adesão à OCDE em junho passado, não é? O Brasil é um país em desenvolvimento, mas é praticamente conhecido pelo seu protecionismo renitente, existente, consensual entre as elites, por um intervencionismo estatal exacerbado, por um nacionalismo histórico, por uma introversão persistente das suas políticas econômicas, macroeconômicas e setoriais, por uma burocracia intrusiva na vida dos cidadãos. E, portanto, nós temos diversas restrições ao empreendedorismo de livre mercado. O Brasil passou recentemente a vergonha de ser desclassificado naquele índice das liberdades econômicas do mundo. Nós saímos da terceira categoria, que é a dos países parcialmente não livres, para a quarta categoria, que é a dos países não livres economicamente, não é? Isso devido ao governo inepto lulopetista, que nos levou à maior recessão da nossa história, não é? E a um gigantesco fenômeno de corrupção, não é? Nós temos muitas restrições, temos um ambiente de negócios deplorável, não é? Mas tivemos muitos exageros perpetrados desde décadas, desde o início do século, por governos ineptos e reconhecidamente corruptos, não é? Nós tivemos isso recentemente, a famosa nova matriz econômica, um fracasso total em matéria de políticas econômicas intervencionistas, que nos levaram não à grande depressão dos anos 30, não à grande recessão de 2008, mas ao que eu chamo de grande destruição. O Brasil foi destruído economicamente pela gestão inepta, incompetente, corrupta do lulopetismo. Então, o Brasil, na fase atual, segundo o meu entendimento, a minha opinião, ele tem todo o interesse nessa fase de transição governamental que nós vivemos, não é? De aproximar-se bem mais do modelo OCDE de governança econômica e de aperfeiçoar a sua governança nacional em direção de padrões e práticas mais conformes àquilo que os anglo-saxões chamam de accountability, ou seja, a responsabilização dos governantes, a transparência dos procedimentos e ter uma maior qualidade na vida democrática, o que não é claramente o caso atualmente, não é? Por isso mesmo, depois de mais de uma década e meia de retrocessos institucionais e de deficiências de governança, estendendo-se por todas as áreas das políticas públicas, com uma expansão enorme dos níveis de corrupção política e até empresarial, eu tenho que o interesse nacional deve voltar-se agora para uma recomposição do seu sistema político, com reformas importantes na legislação partidária e eleitoral, por uma revisão fundamental das nossas políticas econômicas, no sentido da abertura econômica, da liberalização comercial, para uma maior disposição do Brasil de uma maior integração à economia mundial, ou seja, no sentido não do globalismo, mas da globalização. Essa é a minha ideia sobre os caminhos futuros. Obrigado. Obrigado, professor Paulo. Professor Olavo, a última pergunta, então. O que devemos esperar como próximos passos dos antiglobalistas e dos possíveis globalistas? Olha, eu acho que o Paulo Roberto tem toda inteira razão ao dizer que nós temos que escapar dessa herança maldita do estatismo e centralismo
Mas eu acho isso muito difícil, pelo seguinte, o nacionalismo brasileiro, ele sempre foi um nacionalismo doente, porque ele vem de 3 fontes. Só existem esses 3 tipos de nacionalismo no Brasil. Primeiro, um de herança fascista, o integralismo, essa coisa toda. Segundo, existe o nacionalismo e o patriotismo militar. Os militares são a comunidade onde existe mais sentimento patriótico e nacionalista. Em terceiro lugar, houve o nacionalismo de tipo comunista, voltado mais para o anti-imperialismo, entre aspas. Essas 3 fontes são estatistas. Não há outro nacionalismo no Brasil, né? Então, ou inventamos um novo, que nada deva a essas 3 fontes e que seja capaz, vamos dizer, de se afirmar de maneira adulta, correta, perante as realidades econômicas, como está aí propondo o Paulo Roberto, ou então nós vamos repetir os mesmos erros de sempre. Quer dizer, ou nós cedemos tudo à influência global, nós nos deixamos governar, né, pelos organismos internacionais, que vão decidir o que as nossas crianças vão aprender, o que nós vamos comer, o que nós podemos dizer não podemos, ou não podemos dizer, ou então vamos voltar à velha política estatista a pretexto de nacionalismo. Nós temos que sair desse impasse. Nós precisamos de um novo, por assim dizer, um nacionalismo esclarecido, um nacionalismo que seja capaz de fazer face às realidades da economia. E eu acho, assim, ainda hoje, a corrente mais sensata dentro da economia mundial ainda é a que saiu da economia austríaca, o von Mises, Hayek, etc. Quer dizer, em matéria de economia, os liberais têm razão. Isso não tem como negar que eles têm razão. Mas, por outro lado, o liberalismo no Brasil sempre foi globalista e internacionalista. E o nacionalismo é estatista. Ora, nós precisamos fazer uma combinação de nacionalismo na esfera cultural, moral, educacional, com a racionalidade liberal na economia. Esse é o problema. Agora, como fazer isso e, sobretudo, quem vai fazer isso? Eu sou meio contra discutir soluções ou nacionais ou globais. Nós temos que pensar o seguinte, nós não precisamos de soluções, nós precisamos de pessoas capacitadas, porque a esfera de ação humana é, na verdade, muito pequena. A capacidade do indivíduo humano é bastante limitada. Nós precisamos de muita gente agindo e nós precisamos, sobretudo, preparar novas gerações para que elas enfrentem esses problemas. Não a gente dar a solução pronta para elas. Eu tenho dedicado toda a minha vida à formação de jovens e tenho obtido excelentes resultados. Quer dizer, hoje você tem uma centena de intelectuais altamente capacitados que saíram dos meus cursos. Eu estou investindo toda a minha vida na educação desses jovens. Então, em vez de eu criar soluções, não, estou criando pessoas. As soluções eles pensam depois. Mas eu acho que o problema pode ser equacionado assim. Nós temos que nos livrar de um nacionalismo estatista para criar, vamos dizer, um patriotismo racional, economicamente racional. Para fecharmos, então, não sei se o professor Paulo gostaria de fazer algum comentário. Sim, muito obrigado. Eu concordo com o professor Olavo de Carvalho em que o nacionalismo é importante. Eu preconizaria um nacionalismo globalizador e não introvertido, não é? Na verdade, se a gente for considerar o mundo como ele o mundo ele é incapaz de dar ordens ao Brasil, a não ser que as realidades internacionais se impõem, não é? A penetração da China no Brasil se dá por fatores objetivos, produtos baratos e de maior qualidade. E lutar contra isso é fechar-se no atraso, como, aliás, a própria China fez no passado. Ela era mais avançada do que os países da Europa Ocidental, fechou-se a esses países para encontrar canhoneiras no século XIX, dotados de uma tecnologia militar que ela não soube desenvolver nos 2 ou 3 séculos que ela ficou isolada às invenções, às inovações industriais. A China tinha progressos fantásticos na ciência e na tecnologia até o século XV, ela se fechou, infelizmente ela não acompanhou a revolução industrial feita pela Europa, pelos Estados Unidos, e foi humilhada durante mais de um século e meio. Hoje eu acredito que a China tem um papel positivo na economia mundial, deflacionista, ela oferece produtos baratos, impede a inflação de propagar-se pelo mundo, e ela é um grande investidor no Brasil, na América Latina, na África, construindo infraestrutura
evidentemente para alimentar a sua imensa oficina industrial, coisa que os europeus e os americanos fizeram um século atrás, 60 anos atrás, não é? Mas se a gente for observar bem, a gente verá que nenhum dos problemas de que o Brasil padece agora, e eu considero que a nossa educação realmente é deplorável, mas não vamos esquecer que o patrono da educação brasileira é um personagem chamado Paulo Freire, não é? E o MEC está cheio de saúvas freirianas que estão destruindo o Brasil, não é? Todos os problemas nacionais, da fiscalidade, da previdência, da educação, do regime laboral, da tributação, todos são problemas feitos no Brasil, made in Brasil, que tem que ter soluções nacionais. Nós não seremos ditados pelo mundo, nós teremos que aproveitar lições do mundo. Por que a Ásia Pacífica avançou? Porque ela cometeu menos erros do que o Brasil, do que a América Latina na área fiscal, monetária, cambial. Ela cometeu menos erros ao não se isolar da economia mundial, entendeu? Ela aceitou capitais estrangeiros, ela se integrou à economia globalizada. Então, a Ásia, não que a Ásia seja uma maravilha em termos de direitos humanos ou em termos de democracia, mas ela economicamente é capaz de dar maior bem-estar aos seus cidadãos do que tem sido capaz a América Latina nos últimos 50 ou 60 anos, não é? Com o crescimento da marginalidade, dos crimes transnacionais, da delinquência, da corrupção, etc. Então, os problemas nossos são nacionais. E o meu temor hoje é que, mesmo pedindo sua adesão à OCDE, que, como eu disse, é considerada hoje um clube de boas práticas, ou seja, uma governança econômica mais racional, mais conforme aos princípios da economia de mercado, não a economia austríaca, infelizmente, nós sabemos que o liberalismo pleno ele é impossível hoje. Mesmo aderindo à OCDE, eu temo que o Brasil, pela força das suas elites protecionistas e subvencionistas, seja capaz de adotar uma postura defensiva, ou seja, recusando baixa de tarifas, recusando reforma tributária, recusando o fim de subvenções que vão muito mais aos ricos do que aos pobres, não é? Espero que o Brasil adote uma postura aberta àquelas práticas, àqueles tipos de políticas que funcionam no mundo. Abertura econômica, liberalização comercial, juros e câmbio de mercado e, sobretudo, transparência, accountability, responsabilização governamental, fim da corrupção, sistema econômico e político representativo da totalidade dos países membros e não dos seus cidadãos, e não apenas em função de poucos dos seus membros, que são as elites governantes. O professor Olavo de Carvalho, tem sido capaz nos últimos anos de ensinar muitos jovens. Eu me lembro de ter lido com imenso prazer o seu Imbecil Coletivo, não é? Aquilo fez despertar muita gente para o besteirol acadêmico universitário, esse gramscianismo acadêmico vulgar que ainda vigora na maior parte das nossas universidades, não é? Ele fez um imenso trabalho pedagógico educativo, espero que ele continue nisso. Nós nos distanciamos na consideração do globalismo ou da globalização, mas acho que a gente partilha do mesmo objetivo de fazer do Brasil um país desenvolvido, aberto, não corrupto, integrado à economia de mercado, tanto para si mesmo quanto para a economia global. Muito obrigado. Muito obrigado, professor. Muito obrigado, professor Olavo. Para a gente, vocês, na verdade, os dois professores participaram dos nossos documentários que a gente lançou em 2017. Lembrando que o objetivo do Brasil Paralelo é trazer o amadurecimento do debate na sociedade. Então, para nós é uma satisfação inenarrável poder ter organizado esse debate de alto nível, com dois gigantes aí. E, mais uma vez, eu queria agradecer ambos pela contribuição, pela disponibilidade. E é isso, se alguém tiver mais algum comentário para fazer, e uma boa noite. Muito obrigado a todos, foi excelente. Muito obrigado por essa chance. Eu tenho acompanhado o trabalho do Dr. Paulo Roberto faz anos, é uma pessoa pela qual eu tenho uma grande apreciação. Agradeço também as palavras gentis que ele dirigiu a mim, e estou às ordens de você quando for possível. Acho que o Brasil Paralelo tem desempenhado uma função extraordinariamente útil e benéfica para o Brasil. Obrigado, professor. Uma boa noite. Boa noite.